boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo aí que está nos vendo, porque hoje em dia no YouTube fica difícil, né, saber, assim, qual Toda hora é horário, o hora. que falar. Estamos aqui em nosso 5º podcast do Tais Backstage, que é um podcast onde a gente fala um pouco sobre música, sobre o mercado da música e sempre entrevistamos o pessoal que está envolvido, as pessoas da parte de trás ali. E hoje eu estou aqui com o meu sócio Thomas, o famoso Tais. Tais Sour. Eu sou Rafael e fala um pouquinho do nosso convidado, Thomas. Nossa, é um convidado ilustre, ele é multi-instrumentista, professor de música e é um dos professores mais famosos do Rio de Janeiro, eu aposto. E falaram que ele é advogado também, aí a gente vai descobrir com ele. Bacharel. Bacharel. Baixaria, mas faz mais sentido, né? É. E ele também é um apaixonado por vinis, também conhecido como Papa Discos, Marcelo de Sá, Marcelão. Alô, meus amigos, satisfação estar aqui com vocês. Maior prazer participar aí do programa de vocês, do Backstage. Primeira experiência minha num podcast. Pô, você é a pessoa que tem que mais estar em podcast, assim, uma das que eu conheço, esse aqui é um suco de história da música. Quem pode. Quem pode, podcast. E, Marcelão, então, fala um pouquinho aí da sua história, de como você começou esse seu caminho na música, né? Eu até diria, para ser mais fácil, assim, qual foi o seu primeiro... Assim, a música entrou na sua vida? Olha, assim? A música faz parte da minha vida, acho que desde que eu me entendo por gente. Tem registros até dos meus pais, gravações deles cantando, minha mãe no piano, meu pai cantando e batendo lá uma percussão, e no fundo tá minha voz neném. Ouve minha voz ouvindo lá tudo já, e sempre no meio da música que minha mãe tocava, piano, violão, cantava, meu pai gostava de percussão, e todos ouviam música, minha mãe ouvia música o dia inteiro. Tenho 4 irmãs mais velhas que todas têm gosto musical, então eu tive a sorte de ter música muito perto de mim, desde que eu nasci. Tem vídeo de eu nenenzinho já dançando no quadrado, né, naquele nível assim, de 1 ano de idade. Eu do lado de uma criança, a criança do meu lado parada no quadrado, e eu devia estar tocando alguma música e eu vulnerável àquilo, sempre contagiado pelo clima musical. Eu tenho memória de eu, sei lá, com 3, 4 anos de idade, pedindo para minhas irmãs olhar a coleção de LPs delas, e aí admirando o Physical Graffiti do Led Zeppelin, aquelas janelinhas, aí você puxa, assim, sai o encarte do disco, e aí você pode mudar as janelas, que o encarte são as janelas, aí você encaixa, é muito curioso, a capa é linda, e a capa do Supertramp também, que é o cara pegando o sol, assim, no meio de um tempo todo sujo, assim, de Inglaterra, assim, nublado, mas o cara lá no meio disso tudo, tranquilo, pegando o sol. Eu adorava essas capas. E eu sempre gostei de pegar os discos da minha casa e botar pra tocar, conhecer o que tá tocando ali, o que tem ali. Sei lá, eu acho que um instinto pesquisador mesmo, sabe? Uma vontade de conhecer música, independente do estilo. Claro que eu, pequeno, filtrava muito, não gostava de quase nada, mas eu queria ouvir, eu queria conhecer. Assim, minha vontade de conhecer era muito grande, por mais que eu rejeitasse a maior parte das coisas, dizendo, não, isso não me agrada, isso não me agrada. Mas eu ouvia música de criança, né? Adorava ouvir mesmo, era meu Balão Mágico, Arca de Noé. Eu ouvia esses discos, eram os que eu tinha e que eu ouvia mais. Desculpa a pergunta, tem gente que não gosta dessa pergunta, mas você é de que ano, mais ou menos? Eu nasci em 75, não tem problema, eu adoro meu ano. Eu acho um ano maneiro, 75. Eu acho que foi um ano, assim, pra música, pelo menos, ela ainda tava com muita coisa boa acontecendo. Ainda é considerado uma época, assim, tudo bem, tá nascendo da discoteca, que também é legal, sabe? Eu acho, eu gosto do meu ano. Qual foi a tua primeira experiência, assim, com instrumento, assim? Como lá em casa já tinha tudo isso, né, todos os instrumentos, piano, violão, eu tenho uma experiência com, sei lá, 6, 7 anos de idade, devia ter que eu pedi pra minha mãe me ensinar violão. Aí ela foi me ensinar Marinheiro Só, do Caetano Veloso. Pô, mas muito difícil, né, começar aprendendo uma música assim do nada. Eu achei também muito chato, né, Marinheiro Só, marinheiro. Eu falei, mãe, esse marinheiro vai ficar só mesmo, porque ele é muito chato. Deixa esse marinheiro só. Quero não. E aí, achava violão coisa de gente velha, sei lá. Eu não conseguia levar a sério o violão. Não era, né, minha mãe tocava, sei lá, bolero, tango, aí eu falava, cara, não é pra mim isso. Mas aí, um amigo meu comprou uma guitarra, essa história é curiosa, que era um amigo que eu brincava com ele no play em frente da minha casa, assim, eu tinha 9 anos de idade, e aí ele comprou uma guitarra e falou pra todo mundo, galera, eu comprei uma guitarra, e todo mundo quis ir ver, eu não. Eu fiquei brincando, eu tava brincando, sei lá, de ping-pong, e não me abalei, falei, que ver guitarra, eu tô brincando aqui, sabe, minha vez, vou jogar. E aí, 1 ou 2 dias depois, o que foi ótimo, porque 1 ou 2 dias depois ele me encontrou e falou, cara, tu não foi ver a guitarra? Eu falei, não.
Vamos lá agora. Aí eu fui sozinho, só eu e ele. Isso tornou o momento muito mais Mais especial. especial, né? Que eu entrei e tava a guitarra no sofá. Cara, eu nem vi ele tocar. Eu só olhei e falei, na hora, Amor à primeira eu vista. quero uma. E aí eu virei um míssil que só tinha uma missão, que era acertar no alvo de ganhar uma. Cheguei em casa, mãe, eu quero uma guitarra. Pai, eu quero uma guitarra. E eles assim, não vai ganhar nada. Que guitarra que Criança, é? né? Eu assim, eu quero uma guitarra. Aí liguei pra minha avó, eu quero uma guitarra, eu quero uma guitarra. Aí ela falou, tá, vamos ver isso. Tá, eu vou te ajudar. Você vê no balcão, aquele jornalzinho que tinha classificados, né? Adorava comprar ele pra ficar sonhando em ter as coisas. Era uma forma de sonhar em ter as coisas. Eu comprava e ficava olhando os anúncios. Aí eu sei que eu achei lá uma guitarra bem barata, em Jacarepaguá, sei lá, longe, bem longe. Porque eu me lembro que eu fui com meu pai, ele me levou. E aí eu comprei minha primeira guitarra, muito ruim, mas comecei, sabe? Aí comecei já com aula. E assim, não foi nada fácil. Meu início não foi nada fácil. Minha avó era viva ainda, ela viu minha primeira aula, quando acabou, ela falou: mas não leva jeito, hein? Eu não me abalei, não. Eu pensei, como é que alguém leva jeito na primeira aula? Eu não sei como é que é isso. Tá bom de eu estar mal. Faz parte do meu, né, do meu início. E realmente não foi nada fácil. Eu, com 10 anos, quase desisti. Cheguei a, ficar chorando na minha cama, assim, tristão, assim. Minha mãe viu e falou: que é isso, meu filho? Que você tá chorando? Eu, mãe, eu vou desistir de guitarra. Não melhora, não consigo melhorar. Ela falou: meu filho, você começou esse negócio porque você quis. Quiser parar. E eu pensei na hora, essa frase pra mim bateu forte naquela hora. Você quis. Não, eu não quis, eu quero. Eu ainda gosto da ideia, só que eu não tô conseguindo realizar. E aí, cara, eu, pra uma criança de 9 anos, tive uma decisão que até, eu agradeço a essa minha criança aí que falou pra si mesmo: eu vou treinar. Eu vou me dedicar mais então, eu quero tocar. E, cara, esse momento foi decisivo na minha história do instrumento, porque foi aí que eu comecei a querer estudar mesmo, a pegar as coisas e ficar ali tocando. E aí, como a vida, né, tem as mágicas também, né, parece que ela vem e também traz coisas que você não acredita, assim, caramba, que iluminam o teu caminho, porque eu fiz essa escolha com 10 anos, e mais ou menos no meio do ano, desse mesmo ano, eu descubro que o meu vizinho, no prédio onde eu brincava, onde eu fui ver essa guitarra, que eu me apaixonei, no mesmo prédio, morava o guitarrista do Barão Vermelho, que era amigo das minhas irmãs. Eu estava vendo TV um dia, minha mãe entra na sala, estava o Barão Vermelho no programa da TV tocando, minha mãe entra e fala: o Fernandinho? Eu, qual é a mãe? Barão Vermelho, o que você tá falando, Fernandinho? Ele mora aqui em frente, onde você brinca. Ele é amigo das suas irmãs. Eu, o quê? O guitarrista do Barão Vermelho mora aqui no prédio aqui onde eu brinco? Eu vou lá agora. Eu, na mesma hora, saí de casa, atravessei a rua, tinha 10 anos. Cheguei pro porteiro do prédio, ele me conhecia de brincar lá, falei: cara, o andar do Fernando do Barão Vermelho. Quarto andar. Obrigado. Peguei o elevador, subi, toquei na porta. O Rio de antigamente era maravilhoso, né? Tipo, você podia ir. Cara, não, uma criança de 10 anos na andava rua, sozinha pô, desde os 6, eu andava porque a sozinho gente desde os conhecia 6. também. Não, eu frequentava esse prédio, então também, aí era outro Rio de Janeiro mesmo, com certeza. Eu sei que eu subi, toquei na campainha, ele atendeu, eu falei rapidamente: sou irmão da Márcia e Marta, te vi na TV, ele, entra aí, a gente tá aqui vendo o programa também. Já me convidou pra entrar, sabia de mim, que eu existia, minhas irmãs, né, ele, né, amigo delas. E, cara, me tratou super bem e foi um negócio muito especial também pra mim, porque a partir daquele momento, acho que nesse mesmo dia ele já fez isso. Acabou o programa, ele: tocar uma guitarra pra você. E aí, cara, me levou lá na guitarra dele, no amplificador, no quarto onde tinha tudo, equipamento, ligou e começou a tocar como eu nunca vi ninguém tocando. Tipo assim, o cara fazendo um show pra mim, com o som da guitarra alto, com distorção, com os pedais, eu fiquei assim, sabe, vendo tipo Mr. M mostrando as mágicas do instrumento. E no início eu não entendia nada, mas ficava vendo, e ele aceitou de eu ir na casa dele de vez em quando ver isso. Eu devia ser um mala que aparecia todo dia lá. Eu me conheço, eu sei que eu sou sem noção. E devia chegar lá 8 da manhã, agora é assim, do jeito que eu sou, sem noção mesmo. Cara, isso mexeu muito comigo. E ele aceitava de eu ir lá, ele tocava pra mim, toda vez que eu ia, ele ficava tocando. Nunca eu aprendi nada diretamente, ele não me ensinava nada. Sim. Ele ficava tocando. Você gosta de AC/DC? Eu sim. Aí ele tocava 10 músicas de AC/DC. Rush, você gosta? Tocava todos os sucessos do Rush. Rolling Stones, The Who, tudo, cara. Ele tocava isso pra mim, assim, começou a abrir a luz, sabe? Eu comecei a olhar pro instrumento e entender o que ele fazia. Eu me lembro, a primeira vez que eu entendi foi quando ele tocou Jumping Jack Flash, do Rolling Stones. Aí eu olhei pro que ele fez e eu falei: cara, acho que eu entendi o que você tá fazendo. Você me permite tentar? Primeira vez que eu pedi isso, eu nunca pedi pra tentar nada. Aí, claro, pega aí. Aí eu consegui. Cara, isso pra mim foi assim, que aí virou a chave.
eu comecei a entender o que ele fazia. E aos poucos eu chegava em casa e tocava, sei lá, 4 músicas das 20 que ele tinha tocado. E toda vez que eu ia lá, eu voltava pra casa com umas 5 novas músicas e eu fui evoluindo, cara. Aí foi meu pulo. E aí com 11 anos já estava fazendo meu primeiro show no Circo Voador, final de um festival. Passei pra final com uma música minha. A gente tocou na eliminatória na escola de música com 2 músicas minhas. Uma delas passou pra final, a gente foi tocar só eu e meu amigo, eu na guitarra e ele cantando. E foi lindo, não ganhamos nada, não chegamos a ganhar nenhum prêmio, mas, pô, só de, né, ter esse momento de participar disso, cara, foi, assim, o bastante pra eu nunca mais ter qualquer dúvida da minha paixão, de como aquilo ali era pra mim. E você escrevia? Você já nessa Então, eu não fazia as letras não, era meu amigo fazia as letras, eu fazia as músicas. Com ele eu compus as minhas primeiras músicas. Entendi. Todo o meu primeiro material, assim, que eu imaginei, bolei, musical, foi com esse meu amigo. Foram 3 músicas que a gente fez ao todo. 2 foram pra festival. E foi, cara, fundamental, né, pra O Circo eu... Voador já na Circo Voador lá Lapa? na Lapa, cara, e meus pais me levaram, e essa história é curiosa, porque meus pais me levaram, e eu estava lá pra tocar, quem chega no Circo Voador, com certeza pra combinar um show, era o Hermeto Pascoal. E eu vi o Hermeto, eu na hora fiquei encantado, eu falei: "Mãe, quem é esse bruxo? Quem é esse mago?" Ela falou: "É um músico, o Hermeto, ele é um mago mesmo, ele é uma figura, a música dele é muito doida." Eu falei: "É? Eu quero ouvir a música do mago." A minha mãe falou: "Cara, ele deve fazer um show aqui daqui a pouco, porque se ele tá aqui, ele deve estar acertando detalhes do show. Mãe, por favor, me traz pra ver o show dele." E aí a gente ficou acompanhando no jornal, descobriu que tinha o show do Hermeto na semana seguinte, meus pais me levaram, e eu fui no Circo Voador com 11 anos de idade ver Hermeto Pascoal. Não entendi nada, mas adorei. Meus pais ficaram na arquibancada e falaram: "Pode ficar lá embaixo sozinho vendo, numa boa." Eu com 11 anos fiquei lá em frente ao palco, assim, achando magnífico, assim, não entendendo nada, uma música muito nova pra mim. Eram sons, assim, sabe, não faziam exatamente sentido, mas, cara, me fez bem, sabe, assim, foi um momento muito marcante pra mim, assim, do tipo: "Cara, existem músicas diferentes por aí, Sim. além do que eu posso até entender", mas isso pra mim sempre foi mágico, da música ter esse poder, de te deixar meio desbaratinado Que pelos sons. referência também, Pô, né? De você foi destinado, né? cara, muito Te assim... desconstruiu total ali. Totalmente, porque eu era um metaleiro, eu ouvia metal nessa época, era Iron Maiden, era Kiss, Scorpions, Whitesnake, eu era geração Rock in Rio, né, eu tive essa sorte, eu digo isso, que a nossa geração, a minha geração teve essa sorte, porque o Rock in Rio foi um evento que, pra termos internacionais, é inconcebível. Ah, Só naquela época aquilo foi uma realidade no Brasil, porque eu não sei de muitos lugares no mundo que juntou tanta banda tão boa pra fazer cada banda mais de um show. Foi um negócio assim, mega ultra, né, que você não consegue nem conceber hoje em dia que existia. 3 semanas de shows, com Queen fazendo 2 shows, Yes fazendo 2 shows, as bandas imensas, você mais imagina, assim, Iron Maiden foi o único que não fez 2 shows, porque estava em turnê, então tinha que seguir turnê. Mas então foi um momento que a música em estrangeiro, o rock, chegou com uma presença aqui pra a geração, criança, todo mundo, que foi muito bom pro brasileiro. Eu diria assim, sim. que nos fez muito bem musicalmente falando, Pô. tudo bem, é a música estrangeira, não é a nossa música, mas também, cara, é música, a música brasileira também estava lá, tinha o Paralamas, o Barão, todo mundo estreando, Blitz, sabe, Pô, pra demais. todo mundo foi Sim. imenso, sabe, foi um evento, assim, único, então eu digo que eu tenho essa sorte também. Você foi no... Sim. Cara, eu queria ter ido, eu tinha 10 anos de idade, minha não irmã mais dava. velha falou: "Eu vou te levar." Elas falavam pra eu não perturbar mais, sabe, esse é um jeito de eu parar de perturbar. Aí eu lembro, cara, eu estava no play desse prédio, eu vivia nesse prédio, esse prédio era a minha vida. Todo dia lá brincando, né, alguma coisa assim. Aí eu estava lá na portaria, eu vi minha irmã saindo com o carro. "Não, e eu?" Saí correndo atrás. Meus amigos rindo da Rock in cara de Rio. mim, meus amigos zoaram muito. "Vai no Rock in Rio, é ruim, hein?" Fiquei revoltado. Cara, eu falei pra ela depois: "Você foi no show, não me avisou. Poxa, pelo menos me conta, como é que foi Iron Maiden?" Ela: "Iron Maiden, uns cabeludos, né?" Eu falei: "É, acho que eu dormi." Cara, minha raiva. Mas, Marcelão, me diz aí, eu sei que você começou, se eu não tô enganado, posso estar enganado, você começou a dar aula com uns 13 anos? 14. 14, quase. Eu comecei por quê? Cara, minha paixão por LPs me moveu minha vida toda pra produzir. Por eu amar LPs desde muito novo, né, porque eu com 8 anos de idade já descubro heavy metal, então, cara, na minha época não tinha Spotify, se eu não ia ali eu vou conhecer mais heavy metal. Não, tu quer conhecer mais, amigo? Vai na loja, compra um disco e ouve. Então eu podia, a cada mês, sei lá, comprar um disco ou 2, minha mãe me dava, eu comprava um Kiss e tal, eu comprei o Iron Maiden,
Mas, cara, era pouco pra minha vontade de conhecer música. Eu sou meio, Sim. entendeu, intenso nisso até hoje. Sabe, eu ouço 100 discos por dia fácil, 10 LPs às vezes num dia que eu tô de bobeira, sabe. Pra mim, o meu hábito de ouvir música diariamente é muito intenso. Então eu tinha que produzir pra ganhar dinheiro pra comprar discos. Então eu primeiro comecei bem novo, com essas idades assim, 8, 9, 10, 11, 12, 13, até os 14, que aí eu começo realmente a ter aula pra, né, me ajudar nisso, fazer qualquer coisa. Engraxei sapato, lavei carro, fui babysitter, dobrei papelzinho em envelopezinhos pra coisa de loja lá que minha irmã tinha, uma amiga que tinha loja de produtos, e eu tinha que fazer esse serviço pra ganhar um dinheiro. Cara, eu fiz de tudo, tudo que eu falava pra todo mundo: "Só tem algum serviço aí, tem uma forma de eu ganhar um dinheiro aí pra comprar disco? Quero comprar disco, quem tem coisa pra eu É fazer?" um viciado em disco, né? Tipo, ele, Já ele desde fazia todo o pequeno. trabalho pra Tudo. conseguir Eu digo suprir que o eu vício. ganhei a responsabilidade do trabalho pra conseguir ter meus discos, desenvolver meu gosto musical, desenvolver meu conhecimento que eu precisava nessa pesquisa Sim. de verba, sabe. E aí, até que, com 14 anos, o pai de um amigo meu, que a esposa trabalhava na gravadora EMI Odeon, ela tem foto até com Paul McCartney e tal, ela era presidente da EMI Odeon. Ela tinha muito disco duplicado, disco pra dar, e ela me dava de vez em quando. Aí ela tinha um bolo de discos assim, aí o marido dela falou assim: "Dá umas aulas pro meu filho, eu te dou esse bolo de discos." Eu falei: "Claro, agora." Nunca tinha dado aula, né. Falei: "Mas eu vou dar aula, lógico, pra ganhar esse bolo de disco." Só que, cara, eu fui, né, caí de paraquedas nessa ideia de dar aula, e foram horríveis as aulas, assim, eu queria era Natal, eu queria que o garoto aprendesse Jingle Bells. Aí ele não conseguia nem fazer o jingle, sabe qual é? Começou a jingle, já não saía. Aí a primeira coisa que eu pensei foi: "Ele não leva jeito." Depois eu comecei a ver que talvez eu não levava jeito dando aula daquele jeito, pelo menos. E aí não vingou. Eu ganhei os discos, dei as aulas, o garoto não aprendeu quase nada. Não melhorou, não fui muito capaz de evoluir o garoto. Traumatizou o moleque. Não, depois ele começou a tocar baixo, foi meu aluno de baixo, Ah, anos então, depois, pelo menos. recompensou. mas anos, isso bota aí, cara, 10 anos depois, tá. Ele te Nesse ligou: "Ó, cara, tô porque ele é dando meu umas aulas amigo, ele lá". era meu Ah, amigo, então o contato com ele continuou, sim. só que pra aula não mais, até 10 anos depois. Só que aí um outro amigo meu, já quando eu tinha 16, falou: "Marcelo, cara, eu queria ter aula de violão, comprei um violão e eu tô a fim de te pagar, aula mesmo." Eu achei isso mó barato, falei: "Uau, money", sabe, assim, discos. Assim, legal, posso tentar, só que agora eu vou fazer sério. Aí eu fui bem mais sério. Por acaso eu tenho até as anotações até hoje, cara. Estava mostrando isso outro dia pra minha namorada, todas as anotações de alunos e de todo meu método de ensino de quando eu tinha 16 anos, que eu fiz uma anotação até engraçada, as anotações que eu falo. Exercício 1, aí eu falo os alunos que já tinham aprendido, sei lá, são 3 alunos que eu tinha. Aí, algum exercício ninguém, tipo, ninguém tinha aprendido ainda. Mas eu fiz tudo bonitinho, fiz um método e comecei a ensinar, e esse meu amigo, no caso, aprendeu mesmo, falou: "Marcelo, pô, tô aprendendo, cara. Você devia levar isso a sério, cara, você sabe dar aula, tá maneiro." E aí eu levei isso a sério mesmo, e aí falei com minha irmã, que é professora na escola americana: "Poxa, me arruma aluna aí de lá." E ela me arrumou um garoto americano pra eu dar aula enquanto ele não voltava para os Estados Unidos, eu fui professor dele, e ele se amarrou nas minhas aulas, e quando ele voltou pra lá mandou vários cartões com saudade das aulas, e eu fui vendo, cara, pô, a galera tá curtindo minhas aulas. E aí rolaram umas histórias doidas, do tipo, na padaria recomendaram o meu nome pra um garoto, assim, coisa mais insólita. Eu estava na padaria, aí um garoto chegou pra mim: "Oi, a caixa ali falou que você é professor de música." Eu me lembro que eu fiquei assim: "Como é que sabe que eu sou professor?" Hã. Assim, eu dava aula há meses, sabe, tinha acabado de começar com 16 anos. E aí esse garoto foi Todo meu mundo sabe aluno, tudo. até hoje ele é meu amigo, tive banda com ele, e ele também foi uma porta de entrada pra um monte de aluno, porque ele botou todos os amigos dele pra fazer aula comigo, todo mundo do Santo Agostinho. Meu início foi assim, de repente, tive uma avalanche de alunos de Santo Agostinho. Uns 10, assim, começaram a fazer aula comigo. Claro que alguns vingaram, outros não, sempre é assim, né, surgem vários amigos interessados, alguns realmente levam mais a sério, outros não conseguem prosperar tanto, por interesse não tão grande, geralmente. Mas eu sei que, assim, foi maneiro, que aí engatou. E todo mundo aprendendo, gostando de aprender, gostando do, né, claro, era muito em meu início, claro, meu valor era muito abaixo. Sim. Estava aprendendo, era, né, ganhando quilometragem, mas foi muito legal, sabe. Eu sei, assim, que daí eu vi que, pô, tá rolando eu ser professor e nunca parei de dar aula, desde os meus 16 anos, no que eu comecei mesmo, aí sério, porque com 14 eu fiz essas aulas e parei, aí 2 anos não fiz nada disso. Aí com 16 eu volto e nunca mais deixo de ter aluno,
sabe? Minha vida toda, desde então, Agora são mais de 30 anos dando aula, né? 34 anos. Exatamente, Caraca, estou com sinistro. 48, são 34 anos que Pô, eu incrível. ensino, E são gerações. você fez faculdade de Direito, né? E primeiro fiz música, eu já ia fazer Ah, direito. você Direito, fez... eu ia fazer direito, não ia fazer música, ia fazer direito. Porque meu pai sempre sonhou em eu ser um advogado, um juiz, né? E eu achava maneiro a ideia, até porque eu gosto de ler, eu gosto da coisa das humanas, eu sou ligado. Pô, eu era o maior CR da faculdade. Você Caraca. parece brincadeira, mas eu era o maior CR na Estácio de Sá. Meu CR era no 10º período, sei lá, na hora de me formar, era 9,6, sabe, assim, Caraca. era muito alto. Porque eu gosto de estudar. Estudar pra mim nunca foi problema. Ler, adoro ler, sabe, eu gosto do raciocínio filosófico, eu gosto da logística, da retórica, todas essas questões no direito me agradam. Só o dia a dia prático é que aí eu vi que eu sendo canhoto, não dava pra fazer direito, sabe como é que é? Mas, pô, Marcelo, isso até é uma coisa que eu falo muito pro pessoal porque aqui na TAS a gente sempre tem a oportunidade de falar com todo tipo de gente. Então vem falar com a gente tanto pessoas que estão num momento de carreira muito bom, até pessoas que nem começaram e não sabem nem se querem começar com música, né? E eu sempre falo isso, porque existe uma parada que é vocação e uma parada é paixão. Tipo, e eu entendi isso, assim, pessoalmente há um tempo atrás. Pô, eu sou apaixonado por música. Meu sonho, assim, se eu pudesse, é, meu irmão, ser um rockstar e viajar pelo mundo, supondo que eu fosse dar certo. Meu sonho. Mas, cara, eu não tenho vocação pra isso. Porque a realidade da vida do cara que quer ser rockstar é uma realidade maçante, de ficar horas em estúdio, ficar o dia inteiro estudando. Ninguém vê isso, sabe? Então, Claro. tipo, ir pra show, Eu não acordar tenho essa cedo. vocação. Fazer 4 Eu não shows, tenho essa né? vocação, por Exatamente. isso não é à toa que eu sou professor. Exatamente. Sim. Então, fazer 4 shows, tudo mais. Então, É. tipo, é meio isso. Você Viver tem na que. estrada, em Viver na estrada. hotéis. Fim de Você semana tá sempre fim de fora. semana fora, quando as pessoas estão descansando, exatamente quando você tá trabalhando. Porque a Exatamente. gente trabalha no E lazer. As nossas férias de dezembro são quando mais Exatamente, quando trabalham. mais tem trabalho. Exatamente. Não é o meu perfil, sabe, assim, eu Sim. sou um cara de dormir cedo, eu sempre fui, cara, eu só fui passar o primeiro réveillon acordado com 11 anos de idade. Até os 11 anos de idade eu não conseguia ficar até meia-noite acordado, nunca. Você não tem vocação para isso, né? Não é o que você quis, tanto que você é professor hoje, mas você tem Mas eu uma fiz muito, eu tenho uma história até que eu, tu pô, tem tenho uma muito, história. sabe, eu tenho muito prazer em poder dizer que eu já toquei com nomes que eu toquei, sabe, assim. Sim. Pra alguém que não é o cara que vive isso, de Sim. tocar, de fazer show, pô, até que eu tive oportunidades muito mágicas, né, de tocar com Caetano Veloso mais de 5 vezes, Gilberto Gil também algumas vezes, Erasmo Carlos, pô, Jardim Macalé, Jorge Otto, Maltner. Jorge Maltner, Daniela Mercury. Jorge Maltner é onde tudo começa, é onde realmente eu tenho acesso a toda essa galera quase que eu falei. Que tocando na banda dele é que eu fiz show com Caetano, com Gil, Daniela Mercury, Otto, Jardim Macalé, sabe, assim, então foi pra mim uma oportunidade imensa, sabe, assim, E como foi essa oportunidade? Cara, tudo começa por quê? Porque o Ben Gil tinha a banda com um amigão meu, que foi meu aluno também, Bruno de Lulo. Eles tinham uma banda Tono, que eu adorava ir nos shows, ia a todos os shows, sou fã, tenho os discos, sou, sabe, assim, amigão deles e fã da banda, de dançar muito, porque eu sempre gosto de dançar nos shows, né, sou bem animado, assim, é um perfil meu. E aí, um show o Ben Gil não ia poder fazer, ele falou, cara, não sei quem eu chamo. Aí o Bruno falou, pô, Marcelão tá em todos os nossos shows, cara, ele deve saber todas as músicas em 1 segundo. E não deu outra, eu fiz amarradão, o show foi mó barato, a gente tocou lá no Fundição Progresso, abrindo pro Circo Místico. Tava tocando baixo ou Guitarra, eu na guitarra. Não, foi muito maneiro, a galera ficou até bolada comigo, porque eu cheguei uma hora e puxei as palmas do público. E o público todo veio na minha, cara, a galera ficou assim, cara, é só Marcelão mesmo. Pegando o público da outra banda, porque na verdade a gente tava de abertura, então não tinha público deles quase. Aí a gente pegou o público da outra banda e botou todo mundo pra aplaudir o show. Ah, cara, eu tava muito empolgado de estar tocando com eles, sabe? Aquilo pra mim foi muito maneiro, porque é uma banda que eu era realmente fã, amigos, queridos, com músicas que eu gosto, e eu tô ali, né, pô, muito satisfeito. E daí, realmente, um pouco tempo depois, o Ben Gil não pôde fazer um show do Maltner, e aí ele mesmo falou, pô, Marcelão, já me substituiu no Tono, deu super certo, Maltner vai ser mais fácil ainda pra ele, que Marcelão vai entender rápido a história com o Maltner, vai pegar e brincar. E aí foi isso, eles me chamaram pra tocar com o Maltner pra substituir o Ben Gil em um show em Porto Alegre, em Florianópolis. Só que no caminho, que tipo, faltavam 2 meses pra esse show, faltando um mês, eles falaram, cara, pintaram mais 2 shows com o Gil,
que o Bruno talvez não possa fazer. Você pode ir aproveitar, aprender os baixos também? Eu falei, Gilberto Gil. tocar com o Gilberto Gil. Eu falei, pô, já tô treinando as guitarras, já toco os baixos também, faço esses shows todos. E aí foi uma viagem, que aí eu realmente, em um período de 1 ou 2 semanas, né, 2 semanas, vamos botar, uma semana eu fui pra Florianópolis na guitarra, na semana seguinte, 2 dias com o Gilberto Gil em São Paulo, e aí segunda-feira volta à vida normal, e eu pensei, foi meus dias de shows com os rockstar, Gilberto Gil, viagens, avião, camarins, e sabe, acabou, foi. Só que aí eu vou sair de casa pra resolver um perrengue na SEDAI, porque eu sou síndico no meu prédio. É síndico. Artista multifacetário, né? Eu sou Esse cínico, aqui faz quer dizer, tudo. síndico. Reclama de barulho e fala, eu não ouvi, não. Bombeiro. Eu não sei de nada. Barulho no meu prédio não é silencioso. O Marcelão é síndico pra abafar os vizinhos, sabe? Tipo, Exatamente. chegou uma reclamação, ele, não, que isso, nada Não disso. sei não sei de nada aqui não, é o vizinho. Isso aí é o vizinho que adora guitarra. Isso aí, só que ela tem 12 gente silenciosa. Não, o mais engraçado é que tanto eu quanto o Thomas somos alunos do Marcelão. E, cara, tem alguém no prédio dele que meio compete o som com o Marcelão, tá ligado? Minha então, tipo assim, ele bota lá em cima o som, de repente começa a sair um funk do outro lugar do prédio, altão, e a menina cantando na janela, aos talos, assim, gritando. E eu vou também, só chego junto com o Slayer, boto um Slayerzinho. prédio também? Minha sobrinha andar de cima. Aí, só que agora eu fecho a janela, eu botei uma coisa à prova de som. Sim. Agora é isso. Geralmente faço isso e boto música, aí acabou. Eu não atrapalho ela e acabo com o som dela. Mas voltando, aí eu tava indo pra SEDAI resolver o perrengue, acabando assim, né? Voltando à vida normal, acabou os dias de shows, viagens. Quem tá na porta do meu prédio fumando cigarro? O Jorge Maltner. Por quê? Porque a filha dele, a Mora, mora na minha rua. Só que mais pra lá. Aí ele tava na minha quadra, pra ela não ver ele fumando. Ele falou, tô aqui porque aqui tá longe do prédio dela, pra não ter risco dela me ver fumando. Ela não gosta que eu fume. Eu falei, Maltner, mas que coisa boa te ver. Aí ele, bom mesmo, porque hoje, mais tarde, tem um lançamento do meu portal na casa da Bia Lessa e do Dani Holland, e eu quero que você vá lá tocar o baixo, eu vou te pagar um cachê. Eu falei, caraca, que irado. Tinha acabado tudo? Não. Hoje ainda tem show. E eu fui nesse evento e foi um dos dias mais mágicos da minha vida, que nesse dia eu conheci o Dani Holland, com quem eu já fiz dezenas de shows, um amigo, sabe, daqueles assim especiais. Foi com ele que eu fui pro Palácio do Planalto tocar lá no evento, com o Caetano Veloso também, sabe, que foi um evento maravilhoso, uma premiação lá linda no próprio salão do Palácio Planalto. Primeira vez que tem um evento no salão do Palácio, salão principal do Palácio Planalto. Foi uma Primeira vez? Primeira vez, cara. Eles falaram pra gente, nunca tinha sido aqui. Primeira vez que era no salão principal, sabe, com a rampa, aquela rampa famosa, na minha frente a rampa. A Dilma tava na minha frente, na época era a Dilma. Ela tava na minha reta, assim. Eu toquei o show inteiro olhando pra ela, assim, na minha reta. Eu ali no baixo, tocamos o hino nacional, que até compararam a interpretação do hino dos Estados Unidos no Woodstock, do Jimi Hendrix. Pô, foi muito barato, cara. Saiu no jornal do Palácio Planalto falando assim de nós. Bom que não foi, porque eu não sei se vai me confirmar, mas eu ouvi dizer que o Jimi Hendrix foi preso depois de fazer essa parada. E eu não sei se é real. O Marcelão é minha fonte, porque ele sabe mais história que todo mundo. Mas eu tenho que ser sincero, essa eu não tô sabendo, não. Essa eu nunca soube, então, não. Eu não sei se é real. A história que eu ouvi, a história é maravilhosa. É tipo assim, ele é preso porque ele não. Eu acho que lá nos Estados Unidos tem uma questão que não pode fazer coisas com a bandeira, com o hino. É muito séria essa questão, e, pô, era Woodstock, guerra, a galera tava reprimindo, aí o cara foi preso, e aí parece que o cara que prendeu era, tipo, fã do Jimi Hendrix, aí ele pediu um show particular. Não, é sério? Eu cara, não tô sabendo disso, não. Cara, era de fake news, eu não sei se é real, eu não sei se não é, não tem como saber. Você é a fonte. Eu sou uma fonte. Ó, eu vou dar uma olhada, depois vou dar uma... Se você não sabe, tipo assim, eu acredito que pode ser fake. Isso eu não sei. Eu sei que o cara do Queens of Stone Age foi preso mesmo, porque ele veio pelado com a enrolar na bandeira do Brasil, deu ruim pra ele. Mas eu acho que é atentado ao pudor e não uma questão de nacionalismo. Isso, exatamente. O Flea também foi preso quando fez isso. O Flea também, exatamente. Atentado ao pudor. Eu sei. Agora do Hendrix eu não tô sabendo, não. Mas aí, moral da história, cara. Então, eu tenho que agradecer muito essa oportunidade de ter estado aí nesse show, nesse dia, porque além de conhecer o Dani Holland e tudo isso que eu falei, eu conheci também a Larissa Luz, que é uma agora famosíssima cantora e apresentadora do GNT. Ela, na época, estava chegando da Bahia com o marido. Ela se apresentou a mim no dia do show, ela gostou da minha performance lá, eu tocando com o Maltner, e ela chegou pra falar, mostrar o CD dela, divulgar o trabalho dela, falar, cara, a gente pode trabalhar junto e tal, e foi muito maneiro, porque em seguida eu fui chamado pra fazer um show com o Di Mello,
Na verdade, fui chamado para ser o diretor musical. Só que era a minha primeira experiência disso, eu estava um pouco inseguro. E aí conhecê-la foi perfeito, que ela com o marido meio que tomaram as rédeas. Eu chamei ela, porque eu achei ela tudo a ver para cantar Fela Kuti, que a gente ia fazer metade do show Afrobeat, tocando Fela Kuti, e metade com o Di Mello. Na parte do Afrobeat eu chamei ela. E ela topou, e cara, ela chegou junto com o marido, assim, com garra total, os dois, assim, meio que pegaram o projeto, sabe, a sério, e eles é que chamaram saxofonista, trompetista, 2 percussionistas, só a galera classe A. E eu dei Olha, muita sorte nisso, porque eu não sabia ainda articular isso tão bem naquele sim. momento, e eles foram, pum, quem me ajudaram a realizar tudo isso, e o show foi maravilhoso no Cais do Oriente, 800 pessoas, assim, 3 horas de show, foi imenso, que a parte do Afrobeat foi grande, e depois o Di Mello mó empolgado, é muito maneiro o show dele, então foi mó energia boa. No meio do show, um cara da plateia virou pra mim assim: "Tu é um cagão de tá aí, meu irmão, queria eu tá aí", eu falei: "Ah". Porque o Di Mello é mó astral. Então, assim, esse dia teve toda essa história, sabe, conhecer né, todas essas pessoas incríveis que na minha vida contribuíram com tantas oportunidades legais, e além, foi onde começou o movimento pra eu ser da banda do Maltner. Isso que é maneiro, porque nesse dia o empresário gostou do que eu fiz lá, e aí foi se falando o meu nome, a banda adorou a ideia de ser eu, porque a banda é tudo amigo meu, a banda falou: "Caraca, não, Marcelão tem que entrar, tal", e aí acabou que em algum momento, pum, eu fui chamado para o violão. Até foi uma experiência muito legal, porque pra mim foi um grande desafio, né, porque violão não é meu instrumento, né, eu nunca disse que violão é meu instrumento, sempre falei: Sim. "Guitarra é meu instrumento", Guitarra e até o baixo, nunca tinha feito show no violão, e isso foi maravilhoso, porque eu levei muito a sério esse chamado. Eu não falei: "Não, espera aí", até a unha deixei crescer, eu que roo, botei unha postiça, eu entrei mesmo naquela: "Cara, eu vou fazer meu melhor, eu vou", treinava horas por dia o violão, as músicas do Maltner, ficava tocando as mais difíceis, o que eu achava mais complicado manter, né, pra um show, assim, que às vezes ele toca as músicas por 10 minutos, 15 minutos, então eu ficava treinando meia hora, 40 minutos a mesma música pra aguentar no show também, aguentar aquele tempo que ele sim. tocasse. E foi ótimo, sabe, assim, que aí que eu dei uma evoluída no violão, e ganhei essa cancha de tocar violão ao vivo, que é uma outra onda. Sim. E adorei, sabe, foi muito especial tocar com o Maltner, foi uma oportunidade que pra mim, assim, foi mais que especial. Porque ele é um cara que é a sabedoria, um mestre, conversar com ele só de viajar ao lado E dele. isso foi em que ano, mais ou menos, Foi de Marcelo? 2013 a 2019. Nosso último show foi em dezembro de 2019. E aí veio a pandemia. Então eu diria que Sim. depois disso também ele não deve ter feito muita coisa, sabe, assim, eu não toquei. 2003 também foi quando você tocou no Palácio 2013 foi do quando eu entrei Planalto. em Florianópolis, Gil, mas aí também eu não parei, né, porque aí Sim, tudo aí foi tu foi encadeando, eu fui direto. aí tu foi E até a pandemia, né? eu fiz muito show, eu e ele só, eu no violão, ele na voz, ele cantando e tocando violino, e fiz muito show com banda. Eu também, e ele é, cara, ele é tão bondoso, o Maltner é tão gente boa, que ele viu que eu tocava uma música do Gil que ele compôs com o Gil, uma música que é dos 2, ele fez a letra, o Gil fez a música. Que é uma música que ele nem lembrava, assim, tão bem, o Gil também não, assim, lembrava, mas sabe, assim, aquela Sim, música feita lá nos anos 80 e nunca mais tocada. sim. E eu gosto da música, a galera da banda gostava, eu aprendi a tocar e a cantar, ele me deixou cantar nos shows. Eu cantava a música dele nos shows, eu fiz isso uns Pô, 3 demais. shows, assim, mó barato, cara, uma emoção. No show do Maltner, tá cantando eu uma música dele. Foda. Muito maneiro, sabe, ele é um amor, ele sempre foi assim, ele fala mesmo: "Não, eu sempre gosto de dar espaço para meus artistas, para meus músicos, eles são incríveis, tem que ter espaço". Ele fez isso com o Itamar Assunção, quando o Itamar Assunção tocou na banda dele. Ele estimulou o Itamar a apresentar as músicas dele quando ele estava começando a compor algumas coisas, então é muito legal isso. Maltner é especial. E o Otto também, você tocou com O ele? Otto foram 2 vezes que eu toquei, a primeira foi se eu não me engano, a primeira foi a do festival lá em Olinda, que é muito maneiro aquele festival, que começou em Angra, que aí foi pra Olinda e como é que é o nome do festival? Agora é o nome do festival. Não, Cara, eu também sou mole deixa não. passar, Mas deixa passar. bom, um festival Essa maravilhoso, tem até um vídeo eu tocando, Maracatu Atômico, eu, Maltner foda. e Otto. É demais esse vídeo, tem no YouTube. E, cara, foi muito especial. O Otto é uma figura, não, o Otto é ótimo, cara, eu Eu vi adoro que o você Otto. tem vários vinis também, né? Eu lembro do Papa Disco que você Eu sou fã aconselhou dele. muito o disco do Otto, que é ele. É o terceiro dele. Eu sou bem fã do Otto, eu acho o trabalho dele, ó, já fui em vários shows. E ele é uma figura, ele é ótimo, né? Ele é muito figura, cara. Ele Tocar parece com ele é um demais, cara. É o muito engraçado, assim, sabe? Porque ele é muito solto. E aí dá espaço, ele é imprevisível. Eu gosto disso, da coisa de você ter que sim, responder ao do momento, improviso, né? do improviso. Aí ele falava, galera, vamos tocar a música do Maltner, Lágrimas Negras.
tipo a versão que eu fiz no disco lá com uma cantora. Ele falou, agora eu não lembro quem era, Karina Burr, não sei. Ele botou a versão, a gente ouviu, era uma versão calma. Beleza, vamos nessa. Só que ele se empolgava toda vez que começava a tocar e a música mudava, ele parava no meio. Foi mal, galera. Esqueci. É pra ser calma. Vamos de novo. Aí ele começava calma, ele se empolgava, já tava pulando ele. Galera, foi mal, não é isso, é pra ser calmo. Peraí, vamos de novo, mais uma. Aí, cara, eu sei que a gente na passagem fez umas 3 vezes que nenhuma delas foi calma realmente até o fim. E no show não foi calmo também, sabe? Mas é muito legal, porque é isso que é bom. É isso. Porque aí você tem que estar ali vivo, você tem que estar inteiro Tá ali. esperto. Né? O cara tá indo, você vai. Você também não vai falar, não, ele disse pra ser calmo, eu vou ficar aqui. O cara tá empolgando, vamos lá, claro. Tem que andar Dá a junto. corda, você dá a corda, é lógico, você não vai travar o cara. Você era baixista ou guitarrista desse show? Nesse show, ó, então, vamos lá. No show de Olinda eu era baixista. Mas no show de São Paulo, eu toquei violão meio sendo guitarra, porque o Benjil não foi e eu falei, eu não vou levar guitarra e violão. Ah, não. Eu vou usar efeito de guitarra no violão e é isso. E aí eu fiz o show com distorção no violão, defeito de reverb, eu botei tudo, falei, cara, eu sou a guitarra e violão. E deu tudo certo. Um dia, porque eram 2 dias com o Otto nesse evento. O primeiro dia o Benjil não tava, no segundo ele já tava. Então por isso também que eu não levei a guitarra. Faz Falei, sentido, meu faz irmão, sentido. pô, pra um show só, entendeu? Ah, não, vai no violão. Mas, Marcelão, fala aí um pouco também dessa questão, assim, você querer mudar de assunto, né? Não. Sobre a questão de aula. Hoje em dia você já dá aula há mais de 30 anos. Como eu falei, você já dá aula pra mim e pro Thomas também. Então, cara, o que você acha que precisa pra aprender, pra você fazer sucesso? Porque são coisas diferentes. Algumas pessoas, tipo, até eu vou porque eu quero aprender, é um momento que eu gosto de aprender um instrumento. Tem outras que, meu irmão, querem viver da música, quer ser instrumentista. Não só instrumentista, assim, eu vi mas de tudo. trabalhar... Nesses 34 anos, eu vi isso tudo rolar na minha frente. Eu vi os alunos que são a maioria, que querem se divertir, que é como eu comecei também. Sim. Só porque eu amo música e quero me divertir tocando, me dando prazer de poder me acompanhar e dessa companhia que a música faz e dessa evolução que você sente, né, de estar aprendendo a tocar aquilo que você gosta de ouvir, pô, é uma mágica, né, você ser autossuficiente, né, você quer uma música, você toca a música, você quer, sabe, eu acho isso, porque, né, até inventarem os LPs e as formas de gravar, como é que se tinha música em casa? Só você tocar, se você não tocar, você não tem música. Então, eu sou muito encantado com isso. Então, a maior parte dos meus alunos vem com esse propósito, de se acompanhar na voz, porque querem cantar. E eu acho isso bonito. Eu de verdade, eu acho que as grandes pretensões, assim, às vezes são meio perigosas, né? Você já chegar, eu quero ser famoso, nem toca. Eu tive casos que aconteceram, alunos chegando com umas ambições que eu tô apoiando, mas eu vejo, eu abro os olhos falando, cara, não é moleza. Eu já tive caso de aluna que queria ser professora de guitarra. E eu falo, cara, mas você tá começando a tocar, então, claro que quem sabe mais ensina quem sabe menos. Sim. Mas você não vai conseguir dar muito tempo de aula, então você precisa aprender mais, desenvolver mais para poder ter um aluno que você leve ele por um tempo, senão você dá 1 mês de aula e já fala, agora, ó, seguiu, porque não vai muito além. E já tive outra aluna que falou, eu quero ser maestrina. Eu falei, olha, um maestro ele tem que ter noção de todos os instrumentos musicais. Eu não tiro a ambição da pessoa, mas eu só trago um pouco da realidade que está por trás do que ela está falando, que ela pode não ter a dimensão. O maestro toca todos os instrumentos musicais, ele tem que saber reconhecer os sons das notas de ouvido, ele tem que ter noção de leitura rítmica e melódica e harmônica com muita naturalidade, como se estivesse lendo um livro. Aí, assim, a pessoa já, tá, talvez possa ser outra coisa, não necessariamente. Será que eu quero mesmo ser isso? Eu acho que eu quero só aprender a tocar piano também, sabe, assim. Mas o que eu acho legal, dando aula, cara, é ver as pessoas realizando, assim, esse momento aí, essa sensação de produzir o seu som, sabe, falar, caraca, eu tô soando igual aquela música que eu gosto, que bonito, que coisa legal, se encantar pelo próprio som. Porque o início é brabo mesmo de você conseguir chegar a ter essa percepção, né, o início é doloroso. Mas eu tento tornar até isso o máximo agradável, sabe, e isso é uma coisa que, porque eu não tive, meu professor ele não tinha um método de iniciação, é difícil ter um método de iniciação adequado para a dificuldade de quem não sabe nada. Se colocar no lugar de quem não sabe nada não é muito fácil, eu acho que eu até
tenho uma noção disso porque eu não tive jeito nenhum no início, sabe? Não foi nada fácil pra mim, então acho que isso me ajudou a entender que não é fácil, que tem que desenvolver uma forma de quebrar essa dificuldade em pedacinhos de Sim. um jeito que a pessoa tenha prazer, mesmo Sim. nessa parte um pouco árida do início. Isso é legal que eu consigo, sabe? Eu vejo os alunos saindo da primeira aula, assim, já felizes que produziram sons musicais Sim. e saíram tocando alguma coisa que é música. Isso pra mim já é uma missão que eu acho muito maneira, sabe? Mas hoje em dia também eu sinto que minha aula ela foi ganhando formas, assim, moldes variados, porque minha aula vai desde essa aula clássica, que é o aluno vem, pede a música, eu ensino. Tem um aluno que quer, além disso, aprender a usar a voz. Pô, você mesmo, quanta gente trabalhou isso. Eu acho mó barato ajudar o aluno a cantar, poder. Sim. Porque hoje mesmo, uma menina na yoga falou: tem a teoria que todo mundo sabe cantar. Eu não sei isso não. Aí eu falei: olha, realmente, a maioria das pessoas não sabe achar a própria voz, Sim. porque elas acham que tem que cantar igual o Paul McCartney. Sim. Ela acha assim: se eu não canto na afinação do Paul McCartney, minha voz é ruim. Não. O Paul McCartney, talvez, se ele cantar na afinação do Elvis, sei lá, de um outro Sim. cantor, ele não vai cantar tão bem. Essa região, né? Ele tem que achar a sua própria região. Se ele fosse cantar imitando o Milton Nascimento, aí o Paul talvez não cantasse com a mesma naturalidade. Sim. E se o Milton também quisesse imitar, entendeu? O outro cantor. Então, cada um deles achou a sua voz e soube explorar isso. Eu digo isso até por mim, porque eu, muito na minha vida, quis imitar a voz dos artistas que eu era fã. Então, eu era moleque, né? Lá eu queria imitar o Beto Guedes. Minha voz não tem nada de Beto Guedes. Ainda Né? bem que você não quis imitar Michael Jackson, né? Não é? Au! É só quando eu piso no caco de vidro que eu faço. Mas, então assim, isso, e também outros moldes de aula que surgem, né? Por exemplo, famílias que vêm fazer aula comigo. Às vezes eu me Maneiro. pego dando aula pra mãe, o filho, o neto, sabe? Assim, é mó barato ver isso. E mais de uma situação já rolou isso. Hoje em dia tá cada vez mais, assim, um traço que eu vejo que acontece. Outro dia tava o pai com o filho, o pai na guitarra, o filho na bateria, e aí tocando com um amigo, sabe? Então é muito bacana também poder possibilitar isso, essa integração da música entrar na família, sabe? Sim. Todo mundo ali levando um som, cara, é muito bacana ver isso. Muito Pô, maneiro. teve até as irmãs que levavam um som lá, a Romana e a Alpina, com o filho e o neto. A Alpina faleceu no final do ano passado, foi muito triste, mas, sabe, assim, ela muito querida, era mó barata, a gente tem até a música dos Beach Boys que a gente tocava, Sloop John B. Sloop John B, and Father and me, Terry John Brown, why leave me alone, aí tem a parte, oh yeah, que ela cantava assim, a irmã da minha aluna, a que faleceu, né, ela cantava, e até hoje a gente canta assim, ficou isso, então é uma emoção, sabe, é bonito, Maneiro. que a gente, na música, guardou a identidade da irmã também, a forma de cantar dela tá ali conosco, e é muito emocionante, sabe, poder participar disso, é muito, pra mim é um privilégio poder, né, viver essas emoções de estar ali com uma família e ver o neto que era uma criança, já agora um adolescente, Todas as tocando a idades Vera. também, né? Você dá Sim, eu aula tenho pra aluno até demais. 85 anos, Isso é demais, é né? mó E de barato. todos os níveis, né, cara? Todos Isso os também é legal. níveis. Você dá música até pra umas pessoas que, pô, tocam pra caramba. Que Sim. à primeira vista não precisariam ter aula. Tem gente que chega lá Tipo, exatamente. aqui nosso Isso, queridíssimo Thomas querendo é um coisas cara específicas, são exatamente. coisas Thomas, específicas. exatamente. Quer desenvolver uma coisa além, sabe? Assim, um aspecto da sua sonoridade, entender um pouco mais a música, entender um pouco mais a teoria. Sim. Eu atendo a diversas necessidades, o que eu posso, né? Mas é também assim, na medida do que eu Acho posso. que tem sempre bom estudar sempre, né? Assim, qualquer coisa. Assim, Eu na costumo sua área e dizer tal, que tá eu sempre tô sempre querendo evoluir pra me manter igual. Sim. Você tem que estar sempre querendo mais pra exatamente se manter no mesmo lugar. Porque se você acha que você tá indo bem, pra continuar mandando bem, você tem que continuar nesse crescimento, que senão você vai ficando Sim. pra baixo, na Sim. verdade. Tem uma coisa que eu acho que era o Jerry Seinfeld, não sei quem falava, que eu concordo muito, é que ele falando, tipo, ele faz stand-up em palcos gigantes. E aí ele falava, tipo, Adoro pô, ele. você vai pra palcos com 20 mil pessoas, 1000 pessoas, hoje em dia você não fica mais nervoso, né? Ele falou, não, pelo contrário, até hoje eu fico. Eu acho que quando você para de ficar nervoso, é que é o problema. Que é quando você entra Não na sua vibra zona mais. de conforto. E se você pegar esse princípio e botar pra tudo, quando você para de tentar crescer, é o problema. Porque, cara, se tu ficar 5 anos só com o que você já tem, daqui a 5 anos você vai estar muito desatualizado. Muito atualizado. Então, eu até brinco com muito. A gente veio do mercado formal, né? E a gente tem muito amigo médico, advogado, tudo. Cara, assim,
sem sombra de dúvida, os músicos, musicistas, a galera, tipo, você, professores, galera que tá na estrada, até produtores, o pessoal do vídeo também, cara, às vezes estuda muito mais que muito profissional aí, Tem que, muita gente pô, que não se recicla que é tanto. economista, engenheiro, tipo, óbvio que eu não quero generalizar, pelo amor de Sim, Deus, tem mas, muita tipo, gente que tá ali cara, a nesse quantidade movimento de horas também. que eu vejo, sei lá, o Thomas ele é um problema, porque eu falo que ele deixa a gente mal, sabe? Porque, sei lá, chega sábado, eu prefiro não trabalhar, eu tento evitar, né? Só o Thomas tá produzindo. É, maneiro. Porque ele gosta e porque ele Maneiro. quer crescer. Sim. Então, tipo assim, Mas é o movimento é mais isso. saudável que existe. Sim. Você faz aquilo porque você gosta. Sim. Então, aquilo trabalho, por mais que seja trabalho, ele não pesa como um trabalho, ele pesa como uma Sim. realização. Total. Entendeu? E é isso que é o bacana, é isso que eu faço também. E às vezes tem até que ter cuidado pra não Sim, não... abrir mão de certas coisas que, né, pô, é um espaço pra eu curtir minha namorada, é um espaço pra Sim. curtir os meus amigos. Tem que tentar Então, separar, né, as isso, coisas também não também. ser também tão absorvido só por esse mundo. Por mais que eu ame o mundo de dar aula, por mais que eu adore estar com meus alunos, eu tenho às vezes que saber até, né, segurar, porque é muito bom, assim, né, você, pô, o aluno fala: "Ah, vamos lá, você pode domingo?" Às vezes se eu tô de É. bobeira, eu falo: "Ah, vamos." E meus amigos até falam: "Cara, tu é maluco, cara, dar aula fim Até de ia falar semana." isso, o Marcelo é um cara muito ocupado mesmo, muito, é impossível marcar com ele as coisas, né. Até o Melvin estava até falando: "Pô, o Melvin, queria gravar contigo", ele foi na tua casa pra gravar, porque, tipo, tô No meio da tô pandemia explanando também, ele, no ele meio da falando que, pandemia isso tipo, porque também. ele é ocupado e faz as coisas Então, e minhas foi o que você falou bandas de e 1 milhão tudo, de coisas. projetos, exatamente, Gravações, gravações. E a gente estava produções. até Isso. conversando sobre isso, aí, pra marcar o podcast, tentar pegar na agenda um horário, porque aqui também no estúdio a gente também tem uma Também agenda, vocês são bem a pegados. gente é bem pegado. Mas assim E que é bom, assim que é galera, bom. assim que é bom. Aí a solução foi até a gente gravar no final de semana, aí a gente tinha pensado nisso. Isso. Não é fim de semana, tá, galera? Não. Na verdade pode ser aí na tua casa. Hoje é 2h, não, brincadeira. 2 por 1 na Domino's E aí hoje. eu até falei pra ele, vamos, beleza e tal, mas aí quando pintou um horáriozinho, que hoje é terça-feira pra gente, pra você pode ser quinta, aí eu falei, pô, Marcelo, vamos tentar aqui, porque realmente final de semana, sabe, move, e aí, pô, tentar você vai, exatamente, pô, você preservar. poder descansar, né, tipo, Não, sim, vamos tentar sim. dia de semana, se não der, a É gente faz no legal final de semana. isso, é bacana É pensar isso. assim. Até porque fim de semana, por exemplo, agora eu vou fazer show, no Sim. domingo vou a show, É. tem o Caetano aí tocando Pô, tô transa. querendo ir nesse show, cara, eu não comprei. consegui Aonde, ingresso, já Caetano? acabou. Vai ser no Mariana da Glória, Mariana acabou há da muito Glória. tempo, Pô, acho que tem uma demais. galera querendo, vai ser maneiro. E tem o Gil no sábado, né? No sábado, isso, mas quando eu vi Caetano tocando transa, transa. Mentira, tocando transa? Putz. aí eu falei, Pô, não tem jeito tu tem não. que avisar essas paradas aí, Pô, mas tá Marcelão. no Instagram, hein? Tá hora. exatamente. Irmão. Aí, propaganda, Cara, as caramba. coisas estão no ar. Então, eu tenho certeza que agora eu vou começar a receber o convite. Agora você vai Agora- abrir agora exatamente. Agora que a gente tá falando vai sobre falar isso, as aparecer mídias, logo depois. vai estar aí Fica todo mundo falando, show, anunciando. Putz. Pô, transa, esse... Exatamente. Quero ganhar o ingresso do Paul. Eu queria falar uma coisa, Marcelão, aproveitar já que a gente tá nesse assunto ainda da aula e tal. Eu fiquei sabendo que você já deu aula e dá também para uma galera conhecida. Tem algumas Sim. histórias engraçadas até. Olha, então, vamos lá. Quem seria onde tudo começa? Eu diria que o primeiro aluno que se tornou alguém conhecido foi, na verdade, um aluno que começou garoto, novinho. Mas não se tornou também alguém exatamente famoso, assim, mas é uma história legal, que eu acho mal barato, que ele ia tocar saxofone, era o Fernando Aranha. Ele Maneiro. era um garoto, 14 anos, tocava saxofone, aí queria começar a tocar guitarra, e eu ensinei ele guitarra. Passaram-se os anos, ele se tornou guitarrista do Engenheiros do Havaí. Eu achei isso mó barato quando eu vi assim, cara, sabe, o garoto que foi meu aluno. Aí Pô, depois eu demais. encontrei até com ele. Aí ele me encontrou e perguntou, Marcelo, você tá com quantos anos? Na época eu devia ter 38, sei lá. Já tem alguns anos isso, né? 10 anos. Aí eu falei, 38. Ele, não, 38 você não tem, cara, para com isso. Eu tenho 34. Como é que pode ser que quando eu tinha 14 anos e você tinha 18? Não, você era velho, cara. Eu falei pra ele, cara, eu era professor, então dá uma coisa de mais velho. Ele, caraca, eu tô chocado que você só é 4 anos mais velho que eu. Você, tipo eu também, você é grande, então as pessoas sempre... E o professor, né? Sempre acham. E o professor, e eu acho que eu já tinha alguma barba, eu sempre fui de ter barba, então assim, pode ser também por isso, mas eu acho engraçado, né, como também essa relação já torna meio a dinâmica de um velho, né, que tá ali. O professor não pode ser um moleque. Superior, tem assim, isso, exatamente. Meu tamanho, mas também a questão de estar ali ensinando. Que nem tem uma história muito engraçada, essa, cortando rapidinho. Uma vez eu andava na padaria da minha esquina, ali da minha rua, o garoto da padaria, um funcionário da padaria, virou pra mim e falou,
você é aluno do meu médico. Eu falei, oi? Aluno do seu médico? Isso não faz sentido nenhum. Aí eu pensei, aí ele falou mais um pouco, ele, meu médico, ele é lá da Rocinha, ele é médico da família, ele me atende, ele falou que você é aluno dele. Eu falei, não, moço, já entendi tudo, é o Isso. contrário, eu sou o professor do seu médico. Cara, a cara dele disse, não é possível. Como é que um médico tem aula? Um médico já é um sujeito mais capacitado, não precisa ter aula de nada. Aí a Caixa falou, ô, seu mané, ele é professor de música do seu médico. Aí ele... Deu um nó ali. Deu um nó nele. Como é que médico tem aula com ele? Tem uma história engraçada que você me contou do aluno seu que descobriu que você estava dando aula pros membros do Dibob também? Ah, então, todos os de Bob Essa foram meus alunos. Aí, pô, cara, isso foi muito legal. Em 2003, assim, deve ter sido, comecei a dar aula pra um garoto, e aí eu cheguei na casa dele, primeira aula, e perguntei: "O que que você gosta?", que eu sempre pergunto, né, das minhas primeiras perguntas é: "O que que você gosta de ouvir? Qual é o seu gosto musical?". Aí ele todo sem graça: "Pô, Yuri, sinceramente, cara, o que eu tenho ouvido mais é uma banda aqui do Rio de Janeiro, uma galera nova". "Ah, quem?". "O de Bob". Cara, bateu uma emoção tão boa, assim, caraca, eu falei: "São meus alunos, todos". A cara dele: "Então você toca todas as músicas? Você que ensinou pra eles?". Eu falei: "Não, não, não, eu não ensinei eles a tocar as músicas deles, eu ensinei eles a tocarem outras músicas, mas eu toco algumas, tal". Aí ele aprendeu todas as músicas do de Bob comigo, e isso foi muito legal, foi muito bacana eu estar ensinando a música dos meus alunos pra um outro aluno. Então, assim, eu dei aula pra todos os de Bob, dei aula pra galera do Scratch, todos do Scratch, isso excluindo os bateristas, né, porque o baterista Sim. eu não tinha tempo pra eles. Mas também dei aula, cara. Aí eu tenho, pô, os alunos assim, né, tipo o Zeca Veloso, filho do Caetano Veloso. Zeca. Sim. Ah, tem a Maria Mould, que agora é artista aí com música na novela, mandando ver. Hoje a aula até dela, tenho aula hoje tem aula dela quando eu sair daqui. Duda, né? A Duda Beat. A Duda Beat foi minha aluna e até a história é que, assim, ela na época falava: "Eu quero começar uma carreira musical, eu vou ter uma carreira musical, se você quiser participar comigo, eu gostaria de ter você comigo fazendo". E a gente começou a produzir. Eu comecei lá em casa com ela a gravar algumas coisas, só que ela desde o início sabia o que ela queria. E eu via que não era muito o meu lance. Ela falava coisa eletrônica, tal. Falava: "Cara, Duda, pô, eu vou te ajudar, mas eu não sou esse cara talvez que você tá procurando". E ela seguiu o caminho dela e tá aí hoje, não preciso falar mais nada, né. Sim. Mas achei legal que ela se encontrou e ela sabia o que ela queria, cara, ela é muito boa mesmo, sabe. Eu tenho os LPs dela, eu dou o maior apoio do meu jeito aqui, né. Mas acho muito bacana, sabe, que Irado. ela sabia o que ela queria, ela foi atrás e realizou, sabe, tá aí realizando. Mas Marcelão, é até interessante você falar dessa questão, que eu queria te perguntar, você que já acompanhou muito, tá sempre aí vendo a galera, o que que você diria que são as características que fazem a pessoa poder ir mais sério na música? Não só só para deixar claro, não só deixar famoso. Eu Sei, acho que mas ir tem mais uma coisa longe. de ficar famoso e tem uma parada que Profissional, é né? ser um Profissionalizar, profissional, né? profissionalizar, ser um grande produtor. Você pode ser muito bem-sucedido sem ter nenhuma fama. Sim, Então, sim, tipo assim, o que eu sim. diria é, pergunta o que que você acha que a pessoa precisa ter, quais são as características que normalmente você vê, o que que você Ah, diria para tomar cuidado, sabe? não, eu acho o seguinte, hoje em dia a gente vive uma era que o artista, ele meio que ocupa todas as posições do processo de desenvolvimento dele, né, ele acaba que tem que ser um pouco o seu próprio empresário. Você vê aí o Rubel. O Rubel tinha empresário, aí achou que não estava indo bem com o empresário, saiu, agora ele que assumiu a carreira dele e tá mandando ver. Tá aí mandando seriamente. Então o artista hoje em dia tá muito por aí, ele tem que arregaçar mesmo as mangas, vai ter que fazer um pouco de um lado que não é o que ele pensava que ele ia fazer, eu acho que é difícil fugir disso. Hoje em dia você falar: "Não, eu sou um artista, eu só cuido da parte de compor, me apresentar", não, você vai ter que fazer mídia social, você vai ter que ser um pouco seu empresário, manter relações, fazer, entendeu? Dancinha no TikTok. Isso, vai ter que botar os videozinhos no TikTok, vai ter que deixar sua vida mais Tem que ir em pública, eventos, conhecer tem que pessoas. fazer isso, aparições, tem que estar, sabe, com a galera que tá aí também, se misturar com a galera que já tá aí acontecendo. São É um envolvimento muito grande que você tem que ter você tem que acreditar no que você tem e se envolver o máximo que você puder para desenvolver essa sua ideia e, né, e chegando a pessoas até que outros, porque o que se diz aí muito é isso, né, você quando tem uma ideia, para ela realmente vingar, tem que começar pelo menos algumas pessoas mais a gostarem da sua ideia, Sim. comprarem o seu peixe, né, aquela história da pessoa tá olhando para o alto.
Aí as pessoas estão passando, ninguém tá nem aí. Mas no que começa outro também a olhar pro alto? Outro, daqui a pouco tem 100 pessoas olhando pro alto, não sabe ninguém por quê. Então meio é isso, tá olhando pra alguma coisa. E o artista às vezes tem que fazer isso, fazer com que eles olhem pro artista, né, você tem que chamar atenção pra você. Cara, eu vi agora uma cena que eu achei até curiosa, vou comentar. A Maria ontem fez um vídeo dela abrindo um negócio que ela ganhou lá de roupas, ela pegou uma faca imensa, quando eu vi eu falei: "Maria, que isso Maria, que exagero". Só que isso marcou o vídeo. Acabou que isso fez uma coisa legal pro vídeo dela, porque deu um toque especial, ela não tá com uma faquinha qualquer, ela estava com um facão, e as amigas comentaram, então virou um assunto. Então hoje o artista ele tem que se expor, porque é isso, vira assunto. Mesmo que não seja uma coisa que não é exatamente da carreira dela, sabe, mas ela tá aí, ela tá sendo falada, ela tá e é isso, pô, o Caetano Veloso não ia nos anos 60 no programa de TV fazer, Qual é a Música? Ele também, entendeu, fez 1000 eventos pra poder Sim. divulgar o nome dele, pra ele aparecer pra população, Claro. entendeu, porque o artista tem que aparecer. Sim. Não Isso. necessariamente só como músico, não Sim. como música, mas Sim. como alguém, eu existo. Uma pessoa, despertar o interesse, que aí vai vir o interesse também de ouvir a música dessa pessoa. Isso é até interessante você puxar esse assunto, eu concordo muito com você, eu acho que o Thomas também. E uma coisa que até eu discuto não, né, eu converso muito com o pessoal aqui que trabalha, é que volta e meia a gente escuta os artistas meio falando: "Pô, é chato, né, ter que ser empresário, pô, sou artista, não quero ficar fazendo videozinho Então, no isso é normal, TikTok, não quer", pô, eu super entendo, assim, não quero desmerecer a opinião dele, super entendo, mas, tipo, ao mesmo tempo que tem essa parte ruim, que é a parte que você tá sendo obrigado a fazer coisas que não necessariamente você gosta, que entre aspas, todo mundo aqui tem que fazer É. em algum grau no trabalho, Isso. tipo, eu cuido de contrato, eu odeio cuidar de Exatamente, contrato, mas nem é isso, eu tudo é tenho que cuidar de prazer. contrato. É. Mas tem um outro ponto aí que eu acho muito interessante, que é o ponto de que também não estão vendo a revolução que houve por causa dessa ferramenta que te obriga a fazer. Porque a realidade era, há 30, 40 anos atrás, você queria ter uma música, você queria fazer um disco, ou você tinha muito, muito, muito dinheiro mesmo, uma quantidade meio irreal, ou você tinha que beijar a mão de alguma gravadora, ou você tinha que achar alguém, achar um empresário. Então, pô, mas Não, e às vezes então você achava, eu tenho o caso que eu posso falar, o Boato é uma banda mó barata que eu adoro aqui do Rio de Janeiro, eles têm um CD lançado que é ótimo, ouvi muito na época, eles são meus amigos, mas eu adoro o som, as letras são engraçadas, eles até foram no programa da Xuxa, eles têm a música "A Xuxa pintou o cabelo de preto", porque uma época ela pintou o cabelo, ela apareceu de cabelo preto, e aí tudo se conectou e eles foram no programa, foi mó barato. Mas cara, eles lançaram um CD pela, acho que Warner, a gravadora tudo bem, pegou eles, fez o disco. Mas eles não tiveram aquele movimento de: "Vamos lá, agora show". Eles acharam que a gravadora também ia ajudar eles nisso, e a gravadora não fez nada mais. Então já não é de hoje que se o artista também não faz um movimento próprio, às vezes a coisa vai até um lugar, mas não sai muito além. Perfeito, Que esse CD do Boato era pra ter estourado muito mais, mas exatamente. não teve ajuda nem da gravadora e eles mesmos não souberam se articular e talvez não soubessem que era esperado que tinha que ser eles. Eles iam ter que ralar mais mesmo pra fazer aquilo acontecer, porque tinha naquela época uma imagem ainda de: "Não, agora que eu assinei com a gravadora, pronto, Exatamente. resolveu, Pelo pronto". contrário, Ao contrário. muitas vezes, tipo, a gravadora tem o interesse dela que é Com faturar, e eu certeza. entendo, porque é uma empresa como qualquer outra. Só que, pô, hoje em dia, assim, completando a ideia, hoje em dia a gente consegue, a gente vê exemplos de pessoas que conseguiram atingir a fama, conseguiram atingir um público sem ter que fechar com ninguém, sozinho, Isso é independente. Então, verdade. pô, Arctic Monkeys, Justin Bieber, pô, tem se tu vai pesquisar no YouTube, tem uma série de YouTubers, TikTokers e coisas assim que, meu Ah irmão, não, tem muito mais descentralizou play completo. que banda grande, assim, É, hoje em dia se saca? descentralizou, hoje em dia pulverizou o mercado, né. É, São, assim, ilhas de artistas que têm público imenso, você não tem nem noção. sim. São ilustres desconhecidos, mas lotam o lugar que ele toca. Lotam o Circo Voador, mas você nunca ouviu falar. É, Eu cito geralmente a Tulipa Ruiz como exemplo, que é uma cantora que eu adoro, maravilhosa. acompanho ela já há anos, já fui em mais de 10 shows dela, adoro ela, mas não é tão famosa assim, por mais que ela já tenha tocado em programa de TV, eu falo com muita gente: "Tulipa". "Quem?". "Tulipa Ruiz". "Ah", sabe, não é tão mas ela é imensa.
Ela é famosíssima, entendeu? Ela lota todos os shows. Já fui a alguns shows dela em muitos lugares grandes e lotadaço. Em contrapartida, a gente vê gente com música em todas as rádios, músicas clássicas, que às vezes nem consegue lotar um show pequeno. É Pegando verdade. É verdade. Gatilho. Esse gatilho que você falou da rádio, e eu vou falar do vinil agora, que é uma grande paixão sua, né? Sim, E desde sempre. você começou aqui até fazer o programa Minha vida nasce, minha vida profissional nasce no interesse de ter discos. exatamente. Mas eu falo isso, que se eu não fosse os LPs, eu acho que eu ia ser, sabe qual é? Sim. Pensar em Eu ia nada. ser advogado. Aí eu ia ser advogado, exatamente. Mas eu nem sei, porque eu não ia ter interesse em dinheiro. Sim. Entendeu? Que dinheiro pra quê? Ele ia se mudar lá pro interior. Eu acho que eu ia ficar ser, sabe? sozinho. Exatamente, eu ia ser Buda. O Marcelão, ele começou a fazer um programa com a gente em 2020, chamado Papa Discos. A gente até tá com um projeto aí para voltar, se Deus quiser, ainda no futuro. E ele é conhecido pelos amigos dele, né, como Papa Discos. Isso, já tem uma Então, galera. eu queria que você falasse um pouco, beleza, você falou já do que você comprava os discos. Uma coisa, por exemplo, que eu posso falar desse meu lado aí dos LPs, é que uma coisa que eu não tinha noção criança e que, na vida eu fui percebendo, por exemplo. Sempre fui ligado em comprar meus discos, desde criança eu cultivo esse hábito, tem minha coleção, e como eu não tinha muito dinheiro, né, pra manter esse hábito, e meu gosto pra ouvir coisas novas era muito maior do que a capacidade de comprar, eu sempre ia juntando os discos, aí vendia tudo e comprava outros. Então eu tive várias vezes esse momento na minha vida, de ter que me desfazer da coleção inteira pra poder ouvir outro estilo musical. Parei de ouvir heavy metal. Vou vender todos esses discos e vou comprar agora do que eu quero ouvir, que é, sei lá, na época era Cream, Jefferson Airplane, bandas, sabe, de psicodélicas dos anos 70. Aí juntei a coleção. Aí eu cansei e falei, agora eu quero ouvir rock progressivo. Aí vendi tudo e comprei rock progressivo. Então na minha vida, até eu dar aula, eu tive que fazer isso muitas vezes. Porque aí quando eu comecei a dar aula, eu não precisava mais necessariamente vender tudo pra comprar outras coisas. Eu já tinha um dinheiro pra circular. Então, assim, os discos, eles são assim, todo me acompanha na minha vida. Várias vezes eu ia dar aula, eu passava na loja antes, via o disco que eu queria dar aula, pegava o dinheiro e já voltava na aula, da aula já com dinheiro pra dar na loja e pegar o disco. Sabe, várias vezes ainda não tinha nem dinheiro da passagem, voltava andando. Tu faz isso até hoje, cara. Outro dia ele mandou um pagamento, esse mês é tanto. Rafael, deposita aqui nessa conta, porque eu comprei uns discos desse cara. Não, teve o Ed Mota, né? Teve o Ed Mota. Já paga direto. Não, teve o Ed Mota, cara. Teve Era o Ed Mota, o Ed Mota rolou. Comprei uns discos dele e eu falei, cara, pra não ter que ficar, né? Vai direto. Deposita pro Ed Mota. Vai, tá a conta dele aí. Paguei 2 meses pro Ed Mota. Exatamente, o Ed Mota. Já pronto. Cara, olha, mas desculpa que eu acho que eu escapei da sua pergunta. Volta ela pra mim. Não, minha pergunta, eu queria que você falasse, você falou muito do seu começo, que você comprava discos e tal. Teve um momento que você começou a realmente colecionar, você ia até chegar nesse ponto. Isso que eu ia falar, é o seguinte. Aí você mas o que eu ia leu falar? na cabeça. Então, o que eu ia falar? É que eu encontrei há pouco tempo um amigo da minha adolescência, da minha infância, assim, amigos de quando eu tinha 12, 13 anos. E o cara, das primeiras coisas que ele me pergunta, e aí, ainda tem aquela coleção imensa? Cara, que eu quase ri. Eu quase caí pra trás de tanto rir. Você levei a sério, lógico, porque coleção imensa? Mas ele me conheceu, eu tinha 12, 13 anos. Pô, mas era imensa, tinha isso aqui de disco. Aí eu fico, cara, eu sempre fui uma referência de um cara que tem muito disco. Porque mesmo isso aqui é muito disco pra, Sim. entendeu? Pra alguém ter naquela época um adolescente, né? Ninguém adolescente tinha isso. Às vezes os pais tinham isso, mas não o garoto. Então eu já tinha uma coleção de 200 discos. E é engraçado por isso, porque minha mãe, quando eu tinha 200 discos, falava pra mim, meu filho, onde é que você vai botar mais disco? Você já tem muito disco. E eu falava, mãe, eu vou dando um jeito. E eu venho dando jeito, até agora mais de 15 mil. A casa do Marcelão é um museu, cara. Outro dia bizarro. entrou um garotinho, filho do meu vizinho, mó gracinha. Entrou lá em casa, na hora que ele entrou, ele falou, nossa, aqui é o Espaço das Artes. Ele falou Espaço da Música. Aqui é o Espaço da Música. Eu falei, mas tem quadros também. Ele, então é o Espaço das Artes. Cara, você não vê parede. Qualquer ponto de parede era um sonho não dura meu. 3 semanas, que ele vai botar uma arte lá. Era um sonho meu. Meus pais eram vivos, né? Porque eu moro no mesmo lugar desde que eu nasci. Lá em casa não tinha uma pintura na parede. Eu ia na casa dos amigos dos meus pais que tinham, eu ficava assim, achando tão legal ter pinturas na parede, que sempre foi uma questão minha. Pô, um dia eu quero ter pinturas na parede. Aí meu pai faleceu, eu comecei a botar pinturas.
Até que chegou a hora que eu comecei a fazer as pinturas. Que foi até um momento engraçado, que a mãe de um amigo meu, que é artista, que é meu tatuador, a mãe dele falou pra ele: "Meu filho, acabou. Agora o Marcelão não vai comprar mais nada não, agora ele mesmo tá fazendo". E ela meio que acertou, porque é entupido de obras minhas lá em casa, né. Eu pintei 90 e tantos quadros e enchi as paredes com ele. Então eu realizei o que eu queria. E ainda tem uma coisa boa que eu descobri: pinturas, quadros são bons na parede como abafadores. É. Caraca, genial. Isso aqui tem lã de rocha. Isso, exatamente. Então eu percebo que eu fiz um movimento bom, porque exatamente onde tem o estúdio tá cheio de pintura. Agora tem que botar no teto. E meu pai Encher falava o que eu vou teto. botar minha cama no teto, né, porque não tem espaço pra mais nada. Meu pai falava isso. Meu pai falava: "Agora tu vai ter que botar a cama no teto". Quando eu conheci o Marcelão, ele morava num quartinho, né, na casa dos pais dele. Isso. E aí, tipo assim, era um quarto lotado de vinil, um computador, uma porrada de som e a câmera dobrada num canto, assim. E aí ele chão. dormia, ele tirava a cama. No chão eu dou de E dobrava. ele até hoje, ele dorme naquele mesmo quarto com a cama naquele mesmo minha cama é lugar. no chão, só que ela não dobra mais, porque agora é só a cama meu é um pouco quarto. melhor, né? Eu parei de dar aula no meu quarto. Você... Depois que meu pai faleceu, Sim. eu comecei a usar a casa. Cara, né, mas, era assim, muito engraçado, porque era um espacinho muito pequeno pra muita coisa. Tipo, ele dava aula no meio Sabe também. quem fala saca? isso igual a mim? Quem tem num vídeo fazendo isso que é mó barato? É o Jack White, do White Stripes. Ele fazia isso. Tem naquele Might Get Loud. Sim. Mó galera pensou em mim quando viu esse filme. Que ele fala: meu quarto tinha uma cama, tinha TV e tal. Aí de repente saiu a cama, entrou uma bateria. Aí saiu a TV, entraram discos. Aí eu comecei a dormir num colchonete. Caraca, mó galera falou: Marcelão, é você, igual você. E o Jack White é um cara que eu vejo uma identidade nisso. Ele ama LP. Ele é um dos grandes responsáveis pela retomada do LP, tá? De verdade, se você me pergunta alguns fatos marcantes pro LP voltar a ter valor, Jack White é um deles. Ele foi muito esperto nisso, cara. Ele fez várias coisas em prol de deixar o vinil mais popular. Fazia show do White Stripes que a pessoa ia no show, depois no fim do dia, sei lá, prensava um LP que só quem tava no show ganhava. Sabe? Então ele começou a lançar tiragens limitadas de LP e começou isso a virar um cultuar. Galera achar bonito, sabe? Pegar o disco que só tem pra quem foi no show e tal. Coisas especiais, ele começou a fomentar essa indústria. O LP dele, da carreira solo dele, cheio de coisas, um lado toca ao contrário, não sei se vocês estão sabendo disso. Tem disco dele que você tem que botar a agulha no fim do lado. Aí você compra o disco, bota no início, ela cai. Aí você bota de novo, ela cai. Aí você fala: caraca, é pra cá, minha filha, não é pra cá. Aí peraí, deixa eu botar. Aí eu botei um pouco mais pra frente e vi que ela veio andando pra cá. Eu falei: não acredito. Aí eu botei no fim do lado. Aí é isso. Ele começa do fim e vai vindo pra cá. Isso só uma das coisas. Olha o que ele bolou. No início do disco, a primeira música, dependendo de como a agulha cai no sulco, a música começa com violão ou com guitarra. Caraca, que E foda. genial, cara. E eu descobri que é de acordo com o peso. Se você botar o peso mais leve, começa com violão. Se você botar mais pesado, já começa com guitarra. Mó barato isso, cara. Só que, claro, dá um defeitinho na hora que vai. Porque ela vai indo de um jeito e tem uma hora que ela se junta e vai de qualquer jeito igual. Nessa hora da junção dá um pequeno defeitinho na faixa, quando ela vai de um dos jeitos. Um jeito ela toca direito, no outro jeito ela dá um... Mas a ideia é revolucionária. Tem um holograma de um anjo que fica rodando. O cara botou 1000 detalhes. O outro disco veio uma gota d'água no meio do sulco. Assim, você olha no meio do sulco, tem uma coisa prensada, uma gota que fica assim, você não consegue tocar. Sabe, o cara, 1000 ideias doidas que só ajudaram a dar um olhar de novo para LP. E junta isso, né, que a indústria do CD faliu, né, CD se tornou ele sim obsoleto, porque a praticidade era o ponto alto do CD. Qual é o grande atrativo do CD? Era a praticidade. Praticidade é streaming. Zero, aquilo virou trambolho. Que nem bonito é, porque é pequeno, e o LP ganhou esse destaque por isso, porque ele é bonito. Sabe, ele tem uma appeal. Isso é vida útil também, né, do CD. O CD também. é essa. E quantos CDs meus, cara, deu o bichinho do alumínio que come o alumínio, estraga. Mil coisas, aparelho de CD fica dando problema. Quando surgiu o CD, eu fui do CD. Só que eu desisti logo, porque eu vi isso, dava muito problema, e voltei pros LPs. Eu voltei pros LPs muito antes de todo mundo. Eu, em 95, assim, já tava comprando LP de novo, parando de comprar CD. Fui zoado pra caramba. Meus amigos achavam engraçado ir comigo ver eu comprando disco, assim, cara, que maluco, ele compra LP. Dono de loja de discos falava: você não parou de comprar LP? Você não tá no CD ainda? Eu falei: ao contrário,
parei de comprar CD, eu voltei só a comprar disco. O CD é uma porcaria, aparelho só dá problema. Mas é interessante, né? Porque, tipo assim, o caminho da música foi o caminho da praticidade. Porque, tipo, começou lá com um gramofone, que É era uma coisa verdade. complexa, aí veio o vinil, só que o vinil é uma coisa que só podia aproveitar em casa. É. E aí eu acho que foi a partir de 80 que veio o Walkman, que foi essa Sim, revolução que foi, que era verdade. tipo assim, irmão, leva a música. É verdade. Pô, pra contigo. gente, hoje em dia, É verdade. é muito normal botar aqui, tá com música. Só que, pô, antigamente, Não era prático cara, assim. só que o próprio cassete não era tão prático, você tinha que voltar, você tinha que ficar sim, trocando. sim, mas E ainda o foi uma CD revolução era no ainda mais carro, né? prático, sacou? Então, cara, eu lembro que, E com pô, uma qualidade melhor do que melhor, toca-fita. exatamente. E eu Toca-fita. lembro bem que eu tinha, sei lá, um CD player, tudo mais, Tinha que andava com... rebobinar o cassete também pra devolver eu vídeo. lembro. Ah, Senão tomava também, multa. senão Senão pagava tomava multa. multa. Exatamente. Ô, Eu lembro que Marcelão. comprou um que rebobinava, chegava no final do filme e já rebobinava. Tipo assim, foi Não tem erro, Ah, não isso tem era erro. tecnologia, Aí, meu Deus! maneiro. E Era era coisa, divertido. né, ridícula. Só É apertar nada o botão, demais, não, sempre é. abre. Você Isso aperta aí- o botão e vai embora. Isso aí é distração. A gente tá chegando ao fim em breve, Marcelão. Foi muito boa a conversa. Pô, também Mas gostei, aqui tô gostando no... muito. Pô, foi maneiro, né? Muito legal, divertido. Aqui a gente tem o seguinte, a gente sempre abre pra galera do backstage que tá ali trabalhando, né, Aham. ou que tá assistindo, pra fazer perguntas Perfeito. pra você, pros convidados, né? Antes disso, fala uma coisa aqui. Você quer falar alguma coisa que você não falou ainda? Alguma Cara, declaração polêmica pra gente poder Muito fazer um obrigado pelo clickbait? convite. Eu posso falar isso, que Obrigado. adorei estar aqui com você. Estar aqui, pô, tá sendo mó Pô, foi um barato. prazer, foi Participar nosso. dessa, né, experiência de fazer um podcast. Que, tem que te dizer, muita gente já disse pra mim, cara, Marcelo, você tem que fazer um podcast, você tem que falar, você tem que contar essas histórias. Então é bom estar aqui podendo, né, fazer um pouco isso, que espero que outras pessoas curtam e se identifiquem, né, e sei lá, se motivem, né, acreditem também que é isso, começar um movimento. Vamos que vamos. Vamos que vamos, é Agora isso. as perguntas. Então, Marcelão, estamos chegando no fim, né? Infelizmente, foi um prazer enorme receber Digo você mesmo. aqui. E, cara, a gente sempre tem uma pergunta de fora, da galera do backstage, ou que a galera que tá assistindo, ou a galera que tá ali trabalhando também. Certo, perfeito. E antes disso, deixa eu te dar um presente, acabou de cair. Opa! Que beleza aí. Aí eu vi surpresa. vantagem aí. Que É. bonito. Deixa eu ver. Olha só. Nossa camisa Aí sim eu vi. Aí eu vi oficial, vantagem. nosso Que manto bonito, hein? sagrado. Quer dizer, Ó, uma... Tais Records. Maneira. Pô, muito Gostou? obrigado, hein? E tá bom, tá Faz o vendo meu faz o tamanho. merchan, faz o merchan. Não, sacanagem, Aqui, sacanagem. ó. Tais Records. Isso aí. Com quem sabe. Procure quem sabe. Em breve em todas as Em breve em todas as plataformas. plataformas. Valeu. Então, quem tem pergunta aí pra fazer pro Marcelão? Vou fazer uma pergunta Tem aqui que ser pro Marcelão. boa, hein? Lucas, Opa. Lucas. Pode ser ruim, tô brincando. Que isso. Então, Marcelão, já te falei que eu sou muito fã do Papa Discos. Pô, que Inclusive, legal. assistam Papa Discos, que é muito Isso, bom. Boa, boa. E aí, nessa linha, eu queria te perguntar se dentro do seu acervo tem algum que é o seu queridinho, se tem algum raro, se tem... Enfim. Tem muitos de todos esses quesitos aí, vão ter vários, né? Cara, discos queridos, tem um monte. Assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar uma história muito curiosa de 2 discos, que eu acho que ilustram, assim, que eles ganharam um carinho especial. Eu frequentava a Feira da Praça 15 toda semana, eu ia lá, chegou ao ponto de que eu gostava tanto de ir que sábado eu ia dormir sexta à noite, eu ia dormir 8 da noite, assim, pra acordar sábado 3 da manhã pra ir pra lá. Eu chegava na feira, tipo, 4 da manhã, que era a hora que ninguém tava chegando com os produtos, era o primeiro a olhar. E era maravilhoso, eu chegava lá já comprando vários discos, lembro uma vez que eu cheguei já tinha Funkadelic e disco de rock progressivo, cara, eu só agradecia, que bom que eu acordei cedo, valeu ter vindo, sabe? Mas aí numa dessas eu achei pelo meu primeiro LP do Fela Kuti, um artista africano de Afrobeat, que eu até falei que eu fiz o show Porra, tocando, eu não tinha nenhum disco dele, já era fã, mas não tinha nenhum disco dele. Aí achei um africano original, só que a capa trocada com LP. Não era o mesmo LP da capa. Só que eu não tinha nenhum. Achei o máximo. O LP era africano, a capa africana. Irado. Beleza, vou comprar. Tá bom demais. E adorava esse disco e tal. Aí, cara, 6 anos depois, sei lá, 7 anos depois, um outro cara que vendia LPs na Pedro Lessa, hoje em dia é dono da Tropicália Discos, o Bruno, tem um sócio dele, o Márcio, mas o Bruno, ele vendia LPs na Pedro Lessa, ele
Eu perguntei pra ele, pô, você tem alguma coisa de Fela Kuti? Ele falou, cara, eu tenho alguns lá, vou trazer pra você ver. Aí ele trouxe os que ele tinha, demorou pra ele trazer isso, foi assim, porque eu pedi, aí ele falou, não, tá lá embaixo, uma escada lá em casa, tem cheio de disco, eu tenho que olhar. Aí demorou um tempo, ele levou, porque eu fiquei insistindo, ele levou. Aí um desses era africano também. E eu fiquei amarradão também, irado, cara, que maneiro. Aí fui mostrar pra um amigo meu que tava lá em casa no dia que eu peguei, e ele muito fã de Fela, conhece bem. Ele estranhou o nome das músicas, e eu não detectei, eu não tinha Tava percebido trocado também. Mentira. Eu não percebi enquanto ele tava lá. E ele falando, cara, mas engraçado, essa música eu conheço com outro nome. Eu falei, que doideira, versão de anti-interior. Eu não sabia porra nenhuma, né? Não conhecia quase nada, ele conhecia bem. E ele achou estranho o nome das músicas, mas não soube também dizer até que nível isso tava, o que tava acontecendo. Quando ele foi embora lá de casa, eu falei, cara, peraí. Ele falou tanto desse negócio, será que tá trocado também? Aí eu fui, peguei o LP, tava trocado. Era um do... Era o certo do que eu tinha 7 anos atrás pegado. Que isso? Caraca. Eu fiquei com 2 originais africanos A certinhos, pessoa que te cara. vendeu era dele. Então, qual é a teoria que eu cheguei? O cara da Tropicália, o Bruno, foi o primeiro a ver. Só que ele não reconheceu que o outro era Fela, porque o outro, o rosto dele tá imenso, mas o escrito é pequenininho. E o que ele pegou, o escrito é grandão, com a foto de uma banda. Então é mais fácil detectar que é o Fela. Aí ele pegou esse, o garoto que eu comprei primeiro, pegou o outro. O meu amigo ficou anos com esse disco lá guardado em casa, não vendeu pra ninguém, porque na época o Fela não tava com essa bombação que depois foi ganhar, sabe? Era um cara conhecido por alguns, black music e tal, africana. Aí, quando eu pedi, tanto que ele demorou pra arrumar, pra achar, ele levou e ele tinha pego com certeza depois do garoto. Foi a conclusão que eu cheguei. Só que o garoto pegou e foi vender logo. O garoto pegou e foi pra feira vender e eu comprei. Cara, e 7 anos depois eu acho que destroco os dois. Cara, eu pulava de alegria, eu não acreditei. Eu liguei pra esse amigo, falei, meu irmão, obrigado. Você falando a parada que eu não tava entendendo, caiu minha ficha, é óbvio. E eu comprovei, os discos estavam trocados, eu achei. Ele, que isso, que isso. Isso é tipo daquela história que os colecionadores sonham, mas poucos realizam, que é você conseguir encontrar, né, o certo que tá por aí perdido no mundo. Cara, incrível isso. Essa história eu adoro, cara, porque então são discos muito queridos meus, com certeza. Outro disco querido é o disco do meu professor, que me ensinou a tocar, o Daniel, que era do Módulo 1000, porque eu conheci a banda sem saber que era meu professor, cara. Inclusive, eu arrumei o LP sem saber que era meu professor. Eu era apaixonado pelo disco, porque eu conheci com um amigo, não tinha noção. O meu amigo me apresentou falando, uma banda tipo Mutante dos anos 70, mais pesada. E eu amei, falei, caraca, é Mutante com Black Sabbath, isso é irado. E aí eu era fã da banda, consegui o disco original, que é raríssimo. Foi a maior sorte que eu consegui, graças a um cara que lançou em CD uma reprodução exata do LP. Aí eu conheci um colecionador que achou irada a ideia de trocar o LP pelo CD que eu tinha. Eu não acreditei, eu consegui trocar o meu CDzinho pelo LP original, que é raríssimo. Cara, essa também foi uma oportunidade. E aí depois é que eu fui saber que era a banda do meu professor. Caramba. Quem me falou foi o Maurício Valadares, um dia na padaria. Essa padaria tá em todas as minhas histórias, né? É a esquina da minha casa, ela vive... ela famosa. É a famosa Lisboa, Já né? vi Eu também Lisboa. já vi o adoro. Jorge Ben ali sentado, tomando um cafezinho 4 da manhã. Então, eu já vi também Sérgio Malandro e tal. É uma padaria 24 horas no Leblon, né? Era 24 Maravilhosa. horas, Não é mais, né? Agora, Pô, desde a os pandemia. tempos mudaram. Mas eu sei que o Maurício Valadares me encontrou lá e falou, porra, e o Daniel, seu professor, que é do Módulo 1000? Eu falei, que papo, você juntou coisa que eu não entendi nada, cara. Meu professor Daniel, de guitarra, isso? Sim, sim. O que tem a ver com o Módulo 1000? Pô, ele que fez a banda. Ele era da banda, ele nem falou assim, ele falou, ele era da banda. Eu falei, olha, Maurício, sério isso? Meu professor era do Módulo 1000. Você não sabia? Falei, cara, não tô acreditando nisso, cara. Eu vou pra casa agora ligar pra ele. Fui pra casa e liguei pra ele. Depois de anos sem falar com o meu professor, tipo, bota aí 20 anos, sei lá, 15 anos no mínimo sem falar com o meu professor. Ele atendeu o Daniel. Cara, eu soube de uma coisa agora, tudo bom, Marcelo, seu aluno? Ele lembrou de mim, porque, mal ou bem, eu fui aluno muito tempo dele, então Sim. ele guardou, assim, eu ligava muito pra ele, eu era um pentelinho, qualquer dúvida eu ligava. Assim. Sejam penteiros. Tem que ser, Sejam cara, são eles penteiros. que vencem. São eles que vencem. São eles que chegam mais longe, geralmente. Com certeza, cara. Cai de muito de com pudor, certeza. vai ficando pra trás. Eu agradeço de ser meio assim, sabe? Chato. Eu sei que eu falei, Daniel, é verdade que eu soube agora, cara, que você é o cara que fazia parte do Módulo 1000? Ele falou, não fazia parte. Não? Não, eu fiz a banda é eu que criei. Caraca, é sério? Ele mas é Jurássico, ele nem tava ligado quanto a banda, sabe, depois foi ser reconhecida mundialmente. Esse Sério? disco, ele não tava ligado, ele foi se ligando aos poucos. E aí ele passou a defender o disco, passou até a fazer turnê. Eu fui no último show que ele fez, tocando exatamente esse disco Maneiro. inteiro e mais algumas músicas. Eu e o filho dele
batendo muito cabeça, cara. Todos meus amigos coroas que estavam lá, né? Porque os coroas adoram essa banda, que é dos anos 70. Falavam, meu irmão, me dá do que você tomou, eu quero igual. Eu falo, meu irmão, eu tomei só a felicidade de estar vendo meu professor tocando essas músicas. Bom demais. Esse show foi épico pra mim, cara. Foi épico. Foi a casa ali que acabou no Leblon, que agora vai virar prédio. Escala, não é Escala. O Barrum... Não, caramba, o que era churrascaria e casa de mulata. Que o Tom Jobim vivia lá. Que o Tom Jobim adorava ficar lá tomando o whiskyzinho dele. Caraca, agora... churrascaria. Então, eu fui lá uma vez na churrascaria. Cara. Bom, de qualquer forma, ali no Leblon... Hoje tá difícil, hein? Hoje tá, cara, esses nomes estão fugindo, mas tudo bem, eu não vou ficar me preocupando com isso. O importante o último show que ele fez foi lá. Não é Escala, não. Não é Bar do Tom. Eu tô aqui com Bar do Tom. Pô, irmão, não tenho nem ideia. Não, você sabe, do lado das sendas ali, perto das sendas. Ah, tá ligado. Sabe, claro. Na Praça do Plataforma. Pronto, vergonha, então. cara. Lá no Plataforma. Cara, que é um lugar tão assim de ter show, Sim. sabe? Ainda mais de rock. Foi a única vez que eu fui ver um show lá e ainda mais de rock, sabe? Olha, deve ter até tido outros shows lá, mas não de rock, assim, imagino. Mas esse dia foi épico. E então, esse disco também eu tenho muito carinho na minha coleção. Porque tem toda essa história, né? Do disco do meu professor. Sim. E todo esse conhecimento sem saber que era ele. Toda Você não tem um Fela Kuti repetido, não, pra me vender? Então, cara, Fela Kuti... repetido. O meu irmão falou que os primeiros vinis que ele tem, ele comprou de você. É mesmo? Gabriel? Ele falou, pô, o Marcelão sempre chegava com os vinis ali. Eu sempre tive isso, né? Porque eu arrumava muita coisa. Eu tava, na época que ele fazia aula, eu tava na minha pesquisa máxima. Devia estar acordando 3 da manhã nos sábados, entendeu? Essa época. Bem essa, indo pra qualquer lugar VLP. A minha história passa muito por isso. Mas é isso, Marcelão, prazer enorme te receber. Obrigado aqui, vocês cara. aí. Obrigado, Valeu, Rafael. Valeu, Thomas, mesmo. Obrigado aí. Vamos combinar de fazer o Papa Discos. Fechou? Vamos voltar. Novas edições, aguardem. Novas edições de Papa Discos, hein? Agora, pra valer. Obrigado, rapaziada, por ter ficado até agora. Valeu a todos que acompanharam aí. Até o fim. Beijo, galera. Valeu, beijão, rapaziada.